Boa tarde a todos e todas. A gente vai dar continuidade na nossa programação. Agora a gente tem o painel Políticas Públicas para o Setor Cultural com a Liara Oliveira. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o fórum. O Creative Film Finance Forum, Fórum de Negócios Audiovisuais, Mercado e Internet, é um evento voltado ao mercado audiovisual de cinema, televisão, internet e novas mídias. Tem o objetivo de descentralizar negócios e informações sobre o setor audiovisual, com a intenção de fomentar parcerias, coproduções e negócios entre pequenas empresas do interior do estado de São Paulo. A gente está chegando agora no final. Logo após a gente vai ter um painel com o encontro Grey's Anatomy, com a Bianca Comparato e o Beto Scubis. E logo após, às 8 horas da noite, a gente inicia o show Legal Samba Funk cantando clássicos do cinema. Será aqui no palco externo e não é necessária a retirada de ingressos, ok? Então agora eu vou apresentar a senhorita Liara. Liara é presidente da SP Cine, empresa de cinema e audiovisual da Prefeitura de São Paulo, com foco no desenvolvimento dos setores de cinema, TV, games e novas mídias. Gestora de projetos, criadora de conteúdo audiovisual e de experiências imersivas. Professora e pesquisadora, doutora em meios e processos audiovisuais na ECA USP. Mestra em artes visuais, com graduação em RTV pela Unesp. Trabalhou em produtoras independentes e em emissoras de TV, Rede Globo e Canal Futura. Lecionou na graduação e pós-graduação da Unissa, Centro Universitário de Belas Artes, SENAC e Casper Libero. Atualmente é professora na pós-graduação da FAAP. Integra o grupo de pesquisa Labarte Mídia, Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias. A gente passa a fala para Liara. Ela tem o momento dela, ela vai fazer uma apresentação e depois a gente abre para os questionamentos, perguntas e tudo mais, ok? Recebam com aplausos a Liara, por favor. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, de conversar um pouco sobre políticas públicas, aqui com os realizadores, os fazedores e os pensadores de audiovisual do interior de São Paulo. Então, agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Eu quero começar, antes de colocar minha apresentação, bom, ele leu aqui um pouquinho da minha mini bio, mas queria colocar, já que também estamos aqui, né, num evento, numa atividade focada no setor audiovisual, falar um pouquinho da minha experiência profissional, muito rapidamente, e contar um pouco para vocês como eu cheguei na SPCine, né? Então, a minha formação, como, né, a gente mencionou aqui, é em rádio e TV. Eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, a minha família é de Jundiaí, então, para mim também, né, estar conversando com realizadores e fazedores do interior também é muito importante. Então, eu sou de Jundiaí e eu estudei na Unesp de Bauru, mais no interior ainda. Então, a minha entrada no setor audiovisual foi pelo interior de São Paulo, né? Essa área que é uma área tão rica, que produz tanto, onde a gente realiza tanto, onde gera tanto emprego, gira tanto dinheiro. Então, foi aqui, no interior de São Paulo, onde eu comecei a minha carreira profissional. Logo, um pouco depois que eu me formei, eu voltei para São Paulo, e aí, nesse processo ali de estar recém-formada, procurando emprego e tudo mais, eu tinha tido a experiência de trabalhar na TBR, talvez alguns conheçam, a TBR é uma grande produtora de Bauru, que produzia, ainda produz, não sei se acho que mudou de nome, mas para todo o interior. Então, a gente atendia demandas ali de varejo de todo o interior de São Paulo. Então, foi lá que eu tive a minha primeira experiência. Fui contratada como estagiária e depois fiquei como assistente de produção. Mas, então, quando eu me formei, eu fui para São Paulo. E, enfim, naquele período ali, né, meio entre safra, quando a gente é recém-formado e ainda não tem um bom emprego, alguma coisa assim, eu acabei passando num processo seletivo da TV Globo e me mudei para o Rio de Janeiro, de Malicuia, para um programa de trainee de recém-formados da TV Globo. E aí lá fiquei durante 8 anos, lá no Rio de Janeiro.
trabalhando na Globo, fui mudando de cargo, entrei como trainee, depois fiquei como assistente de produção, e aí fui mudando, fui para a produção executiva, e fui para a assistência de direção. Depois fui para o Canal Futura, já como diretora assistente. E, nesse momento, eu acabei voltando para São Paulo. Então, aí deixei o Rio de Janeiro, voltei para São Paulo e continuei a minha carreira aqui. E aqui eu fui fazer cinema, fui ampliar a minha atuação, apesar de ainda ficar trabalhando na TV Globo durante 3 anos. Então, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a minha experiência em audiovisual ela é muito ampla. Porque, nesse momento, depois quando eu voltei para São Paulo, foi quando eu comecei a descobrir também os meus pares no audiovisual, comecei a conhecer outros realizadores negros, pessoas negras que pensavam comigo, que tinham um histórico parecido com o meu, de dificuldades e também de construção de imaginários. Então, isso foi fundamental para uma mudança no meu comportamento, na minha postura, para que eu também entendesse que fazer audiovisual era pensar ações políticas, né? Então, que não era só eu trabalhando ali no set de produção. Então, é nesse momento, quando eu volto para São Paulo, que eu começo a entender esse âmbito político e da gestão pública e começo a uma aproximação com essa área, sem nunca deixar de fazer audiovisual, que é a minha grande paixão. Então, a partir desse momento, depois eu fui fazer um mestrado, continuei trabalhando como freelancer, fui fazer cinema, comecei a dar aula, então fui também para a área acadêmica. Depois do meu mestrado, um pouco tempo depois, se desdobrou num doutorado, e aí, a essa altura, eu já estava muito envolvida com política pública, já estava muito envolvida com gestão de projetos audiovisuais, para além de produção audiovisual, aí eu já estava trabalhando com gestão de projetos. E é nesse momento, então, que eu sou convidada a integrar o time da SPCine, a partir do momento em que Viviane Ferreira, que era uma grande parceira de trabalho, assume a presidência da SPCine e me convida, então, para assumir uma diretoria executiva da SPCine. E, no final do ano passado, quando a Vivi anunciou que ela estava saindo, então, a gente trabalhou muito por uma continuidade do trabalho que a gente estava desenvolvendo ali. Felizmente, a gestão atual do prefeito Ricardo Nunes compreendeu isso e nós pudemos dar continuidade aos trabalhos que estavam sendo realizados pela SPCine e eu, então, assumi a presidência da SPCine. E é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês, para poder apresentar um pouco do que eu entendo como política pública. Então, para além do que eu vou apresentar aqui, do que está sendo feito pela SPCine, é muito também do que eu acredito como política pública, do que eu venho trabalhando para construir enquanto política pública para o setor audiovisual. E contei um pouquinho dessa minha trajetória para que vocês saibam que é isso. Assim, eu estive em diferentes funções, em diferentes tipos e tamanhos de empresa, né, trabalhando com diferentes tipos de projetos e obras audiovisuais, mas sempre trabalhando com audiovisual. Então, nunca me afastei do audiovisual, que é a minha grande paixão. Então, eu trabalho com audiovisual, eu estudo audiovisual, eu faço reflexões sobre audiovisual, eu estou na gestão pública operando pelo audiovisual, né? Então, acho que isso é a minha grande paixão. Bom, dito isso, acho que podemos, né, entrar aqui um pouquinho. Vou falar, então, para vocês sobre a SPCine, sobre o que a gente tem feito. A SPCine é a empresa pública da cidade de São Paulo, né? Então, é uma empresa ligada ao município. O município de São Paulo mantém a SPCine. Tá? Então, nós somos uma empresa pública. Nossa principal conexão com o município é pela Secretaria de Cultura, mas não só pela Secretaria de Cultura, porque nós também operamos com outras secretarias que são extremamente importantes. Então, Secretaria de Educação, que também é uma grande parceira em muitas das ações que a gente realiza.
Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, essas são a Secretaria de Direitos Humanos, de Pessoa com Deficiência. São secretarias com as quais a gente se relaciona diretamente nas ações, nas operações da SPCine. Tá? Mas a nossa conexão mais forte é, sem dúvida, a Secretaria de Cultura e, num segundo momento, a Secretaria de Educação. Então, a SPCine tem essa estrutura de empresa, então nós temos autonomia de gestão, mas é uma empresa pública, então ligada à Prefeitura de São Paulo, e nós recebemos recursos da Prefeitura para executar o fomento ao audiovisual da cidade de São Paulo. Então, o que eu vou apresentar aqui um pouco para vocês são quais são essas ações que nós executamos com os recursos do município. Então, podemos avançar? Bom, isso aqui é só um panorama sobre a cidade de São Paulo, que essa é uma instituição, uma apresentação institucional, mas, enfim, vocês conhecem bem o que é a realidade da nossa capital. Só mencionando que temos atualmente 12 milhões, mais de 12 milhões de habitantes. Uma vida cultural e uma vida de produção cultural muito intensa, que é realizada na cidade de São Paulo. Nós temos aproximadamente 1.000 salas de cinema na cidade, se a gente for falar só em questões de audiovisual. Então, assim, é muita coisa que se movimenta na cidade de São Paulo. E a SPCine, então, é o braço da prefeitura para implementar esse fomento, para patrocinar, para fomentar, para impulsionar, para dar sustentação ao setor audiovisual como um todo na cidade de São Paulo. Então, podemos avançar? Então, eu vou começar falando para vocês, mais especificamente, porque, assim, quando a gente pensa em fomento ao audiovisual, a gente, muitas vezes, pensa em edital. Então, o que é fomento ao audiovisual? É lançar edital de produção de filme. Nós entendemos política pública para o audiovisual de uma forma muito mais ampla. Tá? Então, são muitas ações, e a gente dividiu aqui para vocês em 3 categorias de ações. São as ações que nós fazemos, que são voltadas para a cidade de São Paulo, ações que nós fazemos que são voltadas para o setor audiovisual, e algumas ações que elas são meio híbridas, elas atendem tanto a cidade quanto ao setor. Tá? E eu gosto muito de explicitar isso, porque isso era uma coisa que, quando cheguei na SPCine em 21, não era muito clara. Então, todas as vezes a partir do momento que a gente foi entendendo isso, a gente passou a comunicar, a fazer a nossa comunicação também, enquanto empresa pública, de uma forma mais clara, mostrando para as pessoas exatamente quais são as nossas ações. Porque, muitas vezes, um grupo ou de profissionais, ou de empresas, ou de munícipes da cidade, tem contato com uma das ações que a gente realiza, uma ou 2 ações, e acha que aquelas ações simplesmente é o que a SPCine faz. E, na verdade, são muitas. E elas têm que atender essas 2 características, porque somos uma empresa pública. Então, a gente não existe para atender só o setor audiovisual, só as empresas, só as produtoras, e também a gente não existe para atender só as demandas da cidade. A gente existe para fazer esse meio de campo e para fomentar as 2 pontas. Tá? Então, é isso que eu vou colocar aqui para vocês. Então, primeiro vou falar dessas ações que são totalmente focadas na cidade, até porque, como a gente está num evento aqui, mais focado no setor, depois eu me demoro um pouquinho mais falando das ações que são para o setor, mas acho que é importante que vocês conheçam. Então, eu vou começar aqui falando de uma ação importantíssima que a gente realiza, que é uma ação, são as nossas ações de difusão. Obviamente, as ações de difusão audiovisual, elas também atendem ao setor, e a gente vai falar disso. Mas, nesse momento, eu estou mostrando aqui essa dimensão de como essa ação
atende e atinge as pessoas, os munícipes, os cidadãos da cidade de São Paulo. Então, a gente leva audiovisual, a gente facilita o acesso, a gente democratiza o acesso aos conteúdos audiovisuais. Então, nessas ações de difusão, a gente tem a nossa plataforma de streaming, SPCine Play, então, que foi criada lá em 2016. Eu falo que o pessoal que estava na SPCine foi muito guerreiro e tinha uma lábia muito boa para conseguir criar uma plataforma pública de streaming em 2016, quando a palavra streaming ainda era bem desconhecida aqui no Brasil, né? As plataformas grandes estavam chegando, então era tudo muita novidade ainda. E aí já conseguiram implementar essa importante política pública, que é a nossa plataforma de streaming. Então, convido vocês a conhecerem a nossa plataforma, ela é totalmente gratuita, acessível a todo o país, então, em qualquer lugar do Brasil você consegue acessar a nossa plataforma. E o foco da plataforma é audiovisual brasileiro, audiovisual paulista e paulistano, né? Então, vocês também que têm seus conteúdos com distribuidoras, pequenas distribuidoras, às vezes até sem distribuidoras, também podem nos procurar para que todos os conteúdos são licenciados, então são pagos, são licenciados, são contratados, contratos de 1 ano, para ficarem disponíveis. Então, convido vocês a conhecerem a plataforma, tem muito conteúdo bacana, temos curtas, longas, médias, conteúdos infantis, né? Infelizmente, ainda menos conteúdos infantis, mas estamos aí brigando do outro lado do fomento para ver se a gente consegue ter mais conteúdo infanto-juvenil. Tá? Então, uma outra ação importantíssima de difusão, que é focada também no público da cidade de São Paulo, é o Circuito SPCine. Hoje são 23 salas de cinema na cidade de São Paulo, que estão sob a gestão da SPCine, são salas públicas. 5 dessas salas ficam em equipamentos da Secretaria de Cultura e as outras 18 salas estão em equipamentos da Secretaria de Educação. As salas da cultura são exclusivamente salas de cinema e as salas de educação são teatros multiuso, né? Em que, em 3 dias por semana, acontecem sessões de exibição de filme. Elas são salas que foram adaptadas em termos de som, projeção profissional, tela profissional. Então, é realmente uma experiência completa de cinema que as pessoas têm. As salas de educação são totalmente gratuitas, o acesso é gratuito, e as salas da Secretaria de Cultura têm acesso comissionado, então é um valor bem reduzido, de R$ 4,00, o ingresso dessas salas. A gente já alcançou, desde que o programa foi iniciado em 2016, mais de 2 milhões de pessoas. E, sim, já retomamos o nosso público pré-pandemia. Felizmente, o público retornou às salas e esperamos que este ano de 2024 seja o ano recorde de público no circuito, batendo aí os índices que a gente tinha antes de 2019. Tá? Então, pensando essas ações de difusão, como essas ações que chegam, são coisas que chegam para o cidadão da cidade de São Paulo. Então, é uma política pública que também é uma política importante para o setor audiovisual, porque também é uma forma de escoar e de dar visibilidade à produção audiovisual, mas é uma política pública voltada para a cidade, né, para atender a cidade de São Paulo. A gente tem, podemos avançar, também o Cineclube, porque mesmo com essas 20 e tantas salas de cinema, tem muito lugar na cidade de São Paulo, que é essa cidade gigantesca, onde mesmo assim não chega ao cinema. Então temos as nossas ações cineclubistas, temos 34 pontos na cidade de São Paulo, onde acontecem sessões de exibição cinematográfica, nesse formato menor, formato cineclube, aí sim com um projetor mais simples, uma tela mais simples, mas esse também é um programa bem importante, porque o Cineclube é esse programa
onde é um conteúdo que ele é articulado com o território. Então, o agente cineclubista, eles operam, né, nós temos hoje 18 agentes cineclubistas, eles operam territorialmente. Então, eles fazem uma interlocução com o território, eles colocam conteúdos que o território quer ver, que são demandados pelas pessoas, e são sessões sempre seguidas de debate, né, de conversa. Então, tem um outro formato diferente do circuito, mas é um formato que funciona muito bem e que chega muito às pessoas, né? E que também é um programa de difusão. Então, passamos curtas-metragens brasileiras, documentários brasileiros, filmes de ficção. Então, tanto no circuito quanto no cineclube, nós temos um market share de cinema brasileiro muito superior ao do circuito comercial, né? Hoje nós estamos chegando perto de 40% dos conteúdos. No cineclube, até mais do que isso, sendo conteúdos brasileiros. E no circuito, algo aí em torno de 30%, 40% dos nossos conteúdos são conteúdos brasileiros. Tá? Bom, então, agora eu vou passar mais rápido aqui por algumas ações. Eventos também que são patrocinados. Então, ações de patrocínio de eventos que acontecem na cidade. Eventos, obviamente, que sejam focados em audiovisual. E aí, acho que vocês vão brincar, vão falar assim, ué, mas aqui, deixa eu ver, aqui está passando, não, SP Cineplay, mas esse stand que está aparecendo aqui é um stand, na verdade, de uma ação de games que a gente fez, porque eu acho que eu esqueci de mencionar que o audiovisual fomentado pela SP Cine é um audiovisual muito amplo, é um audiovisual que inclui televisão, cinema, games e novas mídias. Então, todos esses setores são fomentados pela SP Cine. Nós já tivemos aí um momento de tentar entender se game é audiovisual ou não é audiovisual. Eu falava, gente, eu não vou discutir isso. Está lá na lei que criou a SP Cine, que diz que o fomento ao audiovisual na cidade de São Paulo é para essas áreas. Então, a gente sempre atuou também na área de games. Não vou me reter aqui a falar tanto de games, porque a gente está numa conversa aqui mais do audiovisual tradicional, mas a gente também tem essas ações e fomentamos, então, praticamente quase todas as mostras e festivais de cinema, games e novas mídias que acontecem na cidade de São Paulo são patrocinados pela cidade através da SP Cine. Podemos avançar? Então, aqui, já estão falando um pouquinho sobre as nossas políticas afirmativas, né? E isso é uma ação então, que transpassa muitas das nossas ações, como a SP Cine. As políticas afirmativas começaram a ser aplicadas na SP Cine em 2019, mas a partir de 2021 elas foram ampliadas e intensificadas, né? Então, hoje, a gente aplica políticas, diferentes formas de aplicar a política afirmativa, mas uma política afirmativa que engloba mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas PCDs e pessoas trans, né? Então, as nossas ações de políticas afirmativas são para todos esses grupos. E em cada uma das nossas ações, inclusive internamente na SP Cine, nós aplicamos diferentes estratégias, né, para a aplicação das políticas afirmativas. Então, para a gente pensar a política afirmativa é algo que transpassa todas as nossas atividades. E para a gente isso é muito importante. Então, transpassa as atividades que nós realizamos para a cidade de São Paulo, transpassam as ações que nós realizamos internamente na SP Cine, então na nossa composição de equipes também, e transpassa todas as nossas ações voltadas ao fomento ao setor produtivo audiovisual. Então, para a gente pensar políticas afirmativas, é nesse conjunto, desta forma complexa, né, e dinâmica. Então, a gente está sempre atualizando também a forma como a gente faz a aplicação dessas políticas públicas. Tá? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco, né, do que a gente faz e de como a gente faz, nós temos 3 portarias publicadas. Então, uma portaria de políticas afirmativas,
uma portaria sobre procedimentos de aferição dessas políticas, né, quando pessoas ou empresas participam de uma ação e fazem, né, uma solicitação de pontuação afirmativa, nós desenvolvemos uma estratégia para aferir isso, e também a nossa portaria referente à rede afirmativa SPCine. A rede afirmativa SPCine é uma rede que é composta exatamente por profissionais e instituições que tenham passado por algum, né, ganham um edital, tenham passado por alguma atividade, por algum programa da SPCine, e para passar nesse programa, para passar nesse edital, fez uso da pontuação de políticas afirmativas. Então, quando esses profissionais ou empresas são contemplados, eles são convidados também a passar a integrar a nossa rede afirmativa SPCine. Então, aqui tem uma foto que a gente fez quando a gente estava lançando a rede afirmativa SPCine. Então, esse é um programa específico nosso, que foi lançado o ano passado. Nós acabamos, né, um programa que acabou de completar 1 ano, porque a gente foi entendendo que não bastava também a aplicação das políticas afirmativas. Era importante pensar a permanência e o desenvolvimento dos profissionais, dos projetos e das empresas, instituições contempladas, né? Porque a gente entende que fazer política pública não é só pensar pontualmente, ações pontuais. A gente precisa cada vez mais construir políticas públicas que sejam perenes, que funcionem a médio e longo prazo, políticas públicas que possam resistir a diferenças, né, de mudança de gestão, de mudanças de equipes, enfim. Então, o que a gente tenta muito na SPCine, e a gente tem conseguido implementar, são políticas que sejam perenes, né? Políticas que realmente possam ter continuidade. E, nesse sentido, a rede afirmativa ela é exatamente essa atividade que dá continuidade às ações pontuais que são, por exemplo, uma pessoa participar de um edital e demandar uma pontuação afirmativa, ele é contemplado, mas e daí? Né? Às vezes a pessoa recebe o recurso, uma pequena empresa recebe o recurso, mas como é que ela vai operacionalizar aquilo, ou como que ela vai dar visibilidade àquele conteúdo? Então, a rede afirmativa é uma forma da gente dar uma resposta a isso, né? De continuar acompanhando esses projetos, continuar acompanhando o desenvolvimento desses profissionais. Vamos avançar. Então essas foram, né, políticas, apesar que a rede afirmativa, então, né, as nossas ações afirmativas transpassam todas as ações, mas agora eu vou trazer aqui para vocês ações que são mais transversais, então, que atendem tanto a cidade quanto ao setor audiovisual. Então, podemos avançar? Então, começar falando, obviamente, da São Paulo Film Commission. A Film Commission é o braço da SPCine que é responsável por organizar e gerenciar todas as filmagens que acontecem na cidade de São Paulo, em espaços que são da cidade, espaços públicos do município, né? Então, a gente não faz gestão sobre o que acontece nos espaços privados e nem em espaços de outros poderes, porque, né, na cidade de São Paulo temos espaços, por exemplo, que são da gestão do Estado e até mesmo alguns espaços que são da gestão federal, né? Nós cuidamos apenas, mas que é a maior parte, dos espaços que são do município. Então, precisa filmar numa rua, numa estrada, numa avenida, num parque, que seja de gestão do município. A solicitação de filmagem tem que ser feita via São Paulo Film Commission, que é esse braço da SPCine que faz a gestão das filmagens. E por que a Film Commission a gente diz que atende aos dois lados? Porque, sim, ela atende ao setor, ela foi criada para atender uma demanda do setor audiovisual, que antes da existência da Film Commission, para filmar em São Paulo, gente, era extremamente complexo, porque você tinha que pedir uma autorização para a subprefeitura,
uma autorização para CT, uma autorização para SPTURI, né? Enfim, eram várias autorizações. A partir do momento em que a Film Commission começou a existir, qualquer produtor faz uma única demanda para a Film Commission. Todas as articulações com outros órgãos da prefeitura são feitos pela SPCine. Obviamente, elas não são feitas no momento que você faz a solicitação de filmagem, senão demoraria meses, mas já existe uma articulação prévia, né, um combinado prévio entre a SPCine e todos esses outros entes, para que uma produtora, quando faz uma demanda, em 7 dias, no máximo, ela tenha um retorno de autorização ou de negação, enfim, para aquela solicitação. Então, isso fez com que São Paulo esteja se tornando cada vez mais uma cidade acolhedora. Óbvio que não é só a Film Commission, mas a Film Commission ela é extremamente importante para mostrar que São Paulo é uma cidade acolhedora a filmagens, tanto filmagens de produtoras paulistanas, paulistas, brasileiras e internacionais. Nós temos também, mensalmente, depois da pandemia, nós estamos batendo recordes de atendimento da São Paulo Film Commission. Então, isso mostra para a gente que o setor produtivo do audiovisual, sim, está, né, a todo vapor. Nós sabemos que temos várias questões, várias coisas que precisam ainda avançar muito nisso, mas, felizmente, o nosso setor voltou a operar. Então, mensalmente tem acontecido isso. A gente tem aumentado a cada mês, né, geralmente, as demandas de filmagem na cidade de São Paulo. Então, isso é a Film Commission atendendo ao setor audiovisual. As produtoras, as nossas conversas são direto com as produtoras. Não só com as produtoras, com os canais de TV, as plataformas de streaming, enfim, todo mundo que quer filmar na cidade de São Paulo. Mas a Film Commission também tem esse lado de o quê? Atender o cidadão que mora numa área estritamente residencial, que muitas vezes não entende por que ele precisa fechar a rua dele no domingo de manhã para acontecer uma filmagem, ou por que a gente vai fechar o viaduto XYZ, a avenida Alfa, Beta, Gama, lá para a gente poder filmar. Então, não é só atender ao setor, às demandas específicas do setor, mas é como a gente também atende a demanda da pessoa que mora lá e que não entende por que acaba, né, aquele dia a rua está fechada, enfim. Então, a gente também faz essa conexão com o cidadão, com o munícipe, né, explicando para ele, antecipando quando a rua vai ser fechada, explicando, fazendo um trabalho educativo mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, a São Paulo Film Commission só autorizava as filmagens. Hoje, a gente não só autoriza, como a gente acompanha. Então, existe um serviço de acompanhamento das filmagens. Esse acompanhamento serve tanto para as produtoras, para facilitar, né, aqueles problemas e pepinos que surgem de última hora, mas também para fazer essa interlocução com o cidadão. Então, a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto isso, de novo, acaba refletindo em mais filmagens para a cidade, ou seja, o nosso setor produtivo podendo rodar mais, criar mais, empregando mais gente. Bom, podemos avançar? Uma outra área que também é transversal da SPCine é o observatório. O observatório é uma área que a gente criou exatamente, nós sabemos o quanto é difícil ter acesso a dados do setor audiovisual, dados específicos, dados concretos de quanto se produz, quanto se grava, quanto se filma, quanto se investe. Então, o Observatório SPCine é esse braço que faz o acompanhamento de todos os dados que são gerados pela SPCine, mas também os dados que são compartilhados por associações, entidades. Eventualmente, a gente, às vezes, até mesmo patrocina algumas pesquisas que a gente entende que são importantes. E
faz, então, toda uma sistematização e divulgação desses dados e informações. Então, se vocês precisam de dados e informações sobre o setor audiovisual, procurem no nosso observatório, no site da SPCine, que ali tem quase todas as informações que estão disponíveis sobre o setor. Quando não estão ali no site do observatório, elas estão apontadas, tipo, procure essa informação no site da Ancine, procure aqui, procure ali. Podemos avançar. Então, aqui também um pouco mais sobre, falando um pouco aqui de todos os últimos estudos e mapeamentos que foram compartilhados pelo observatório. Não vou seguir aqui, mas vocês podem entrar no site e tem lá todas essas pesquisa de impacto socioeconômico, agenda de prioridades, mapeamento das entidades representativas do setor audiovisual, mapeamento do ecossistema de XR, balanço de ações, enfim, todas essas informações estão lá disponíveis gratuitamente. Tá? A nossa coordenação de internacional também é essa atuação que... Aí a gente tem uma ação da nossa coordenação de internacional que não atinge o munícipe da cidade de São Paulo, mas é uma atuação que fomenta, divulga internacionalmente a cidade de São Paulo como um polo de produção audiovisual. Então, nós participamos de eventos internacionais, sempre com foco no mercado audiovisual. Então, a gente vai para esses eventos, a gente leva profissionais de São Paulo, a gente leva empresas de São Paulo e a gente leva todas as informações sobre a cidade de São Paulo. Então, algumas vezes a gente tem stand, às vezes não, dependendo do tipo de evento, do tamanho de evento, mas a gente está sempre presente para levar profissionais e empresas paulistanas para participarem desses eventos e para divulgar, então, São Paulo como um grande polo de produção audiovisual. Então, aqui um pouquinho das nossas ações. Nós temos também o nosso... Queria falar um pouquinho sobre o nosso Cash Rebate, porque o Cash Rebate é uma ação para o Estado de São Paulo. Não sei se vocês sabem. Então, como eu comentei no começo, a SPCine é uma empresa da cidade. Então, todas as nossas ações são focadas na cidade de São Paulo, no setor produtivo do audiovisual da cidade, do município de São Paulo. Mas, eventualmente, nós realizamos articulações com o governo do Estado. Então, quando a gente faz uma articulação, faz um acordo com o governo do Estado e o governo do Estado coloca recurso financeiro nessa ação, a gente pode abrir a ação não só para a cidade, mas para todo o Estado de São Paulo. Então, é o caso do Cash Rebate. Cash Rebate é um programa de atração de filmagens que pode ser acessado. Então, se vocês procurarem lá no nosso site, tem todas as informações. Pode ser acessado em todo o Estado de São Paulo, por produtoras, então, tanto da cidade de São Paulo quanto do interior. Hoje é o nosso único programa que está rodando. Nós já tivemos outros programas junto com o governo do Estado, mas, no momento, esse é o único programa que a gente tem que está rodando Estado de São Paulo. Tá? Então, quando a gente recebe aporte do governo do Estado, a gente pode abrir as nossas ações para o Estado como um todo. Então, a gente está sempre buscando novas articulações, e é por isso que eu também estou aqui apresentando as nossas ações para vocês. A gente sempre busca articulações para que essas ações possam ser estendidas também para o interior. Aqui um pouquinho das nossas missões internacionais, do que a gente tem feito, enfim, mas também acho que podemos avançar. Aqui os principais eventos internacionais, onde a gente vai, Berlim, South by Southwest, Festival de Cannes, enfim, são alguns dos eventos que a gente participa internacionalmente. E aqui, então, ações que são especificamente voltadas ao setor audiovisual. Tá? São ações de fomento ao setor audiovisual. Então, a gente começa com o quê? Obviamente, podemos avançar, as ações mais conhecidas, que eu falei para vocês, que geralmente quando a gente fala,
Fomento ao audiovisual, patrocínio, né, apoio, a gente pensa o quê? Editais. Então, nossa coordenação de desenvolvimento econômico já começa daí. Era editais, já não é mais só editais, gente, porque a gente entende que existem outras ferramentas que às vezes são até mais úteis, mais fáceis de serem aplicadas do que os editais. Obviamente, a gente continua executando muitos editais de fomento, inclusive os editais com recurso do governo federal, né? Então, executamos Lei Paulo Gustavo, vamos executar PENAB. Então, executamos recursos do governo do Estado, né, eventualmente. Atualmente, não estamos com nenhuma execução junto com o governo do Estado, e executamos, obviamente, todo o recurso de fomento e patrocínio da cidade de São Paulo, através de editais e algumas outras ações de fomento. Tá? Então, nós, desde o início da existência da SPCine, já executamos 102 milhões de reais, né, em recursos executados direto para o setor audiovisual. Tivemos 43 editais lançados e 709 projetos contemplados. Isso aqui, se não me engano, não tem ainda os números da Paulo Gustavo. Tá? Aqui tem números, sim, de outros de editais que foram executados com dinheiro federal, alguns editais de arranjos regionais, mas também muito de recursos da própria cidade de São Paulo. Tá? E aqui ainda não estão os dados que envolvem a Paulo Gustavo. Então, aqui já as informações específicas sobre Paulo Gustavo. Então, nós executamos esse ano 10 editais do inciso 1 e inciso 3 da Lei Paulo Gustavo. Então, foram 10 editais executados, 2.800 projetos inscritos nesses 10 editais, e 49 milhões de recursos, então, investidos. Esses recursos aí, sim, específicos da Lei Paulo Gustavo, e que estão, neste momento, em processo de execução. Né? As produtoras contempladas estão começando a receber esses recursos. Tá? Outro braço também bem importante para a gente é o de fomento à formação profissional para o nosso setor audiovisual. Quando a gente chegou na SPCine em 2021, as ações voltadas para a formação eram bem pequenas, e a gente foi ampliando bastante essas ações. Então, hoje, nós patrocinamos ações de formação, cursos, mas são cursos realmente de formação, porque a gente já tinha muitos cursos que a gente fazia masterclass, workshops. Né? Durante toda a pandemia, a gente teve uma programação intensa ali, que toda semana tinha programação, mas essas ações eram ações abertas. Né? Desde 2022, a gente começou a ter, então, patrocínio a cursos específicos. Né? Então, curso de operação de câmera, curso de assistência de direção, curso de assistência de arte, enfim, então, procuramos alguns parceiros, instituições que já ofereciam cursos, e, então, a SPCine patrocina alguns cursos, porque aí, sim, esses cursos acontecem, e muitas pessoas podem ser contempladas com bolsas para esses cursos. Tá? Então, isso é o programa de aprimoramento para o setor audiovisual. Temos algumas outras ações também focadas em formação. Temos o Amplifica-Cine, que é um programa importante que é feito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Edital de apoio ao trânsito internacional, que a gente fornece bolsas para profissionais que vão realizar atividades de formação fora do Brasil. Então, pode se inscrever e pode solicitar um recurso de apoio para essas ações. Podemos avançar. Meu Olhar é um exemplo de um programa que foi executado para todo o estado de São Paulo. Né? Esse programa já foi finalizado, mas a gente está numa construção de ter uma segunda edição desse programa.
Foi um programa de formação oferecido para 1.000 jovens de todo o estado de São Paulo. Então, esses 1.000 jovens passaram por uma formação online, depois passaram por uma formação mais específica, e depois 120 desses, né, foram aí passando por uma peneira, 120 foram contemplados com um recurso de R$3.000 para executarem, né, um primeiro curta, um primeiro exercício de produção audiovisual. Então, esse é um projeto que já estava finalizado, mas eu pedi para a equipe incluir, exatamente porque ele teve esse caráter de atender a todo o Estado. E por que ele atendeu a todo o Estado? Porque a gente recebeu recursos da OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Eles queriam fazer essa grande ação, eles já tinham esse número de 1.000 jovens, e aí a gente falou, bom, se é para fazer para 1.000 jovens, vamos abrir para o Estado de São Paulo, e aí então eles concordaram, né? Porque eu não posso pegar recurso da cidade de São Paulo e aplicar, por exemplo, aqui no interior. Mas, quando eu tenho uma outra fonte, isso era uma fonte de recurso internacional, né? Então, a gente mostrou para eles, falou, olha, vale a pena a gente, já que vocês querem fazer grande, então vamos fazer para todo o Estado. E a gente fez esse programa que deu muito sucesso, foram 8 meses de programa. Fizemos a finalização lá na nossa sala do Circuito SPCine, na Sala Olido, e é da onde é essa foto aqui. E, enfim, um projeto muito especial que a gente está querendo repetir. Podemos avançar? E eu vou encerrar um pouco aqui a minha fala falando sobre o terceiro Fórum SPCine, que aconteceu há poucas semanas. Quando a gente estava saindo da pandemia, em 2022, e o nosso setor estava muito desmantelado, a gente sentiu a necessidade de falar, poxa, por que a gente não promove um evento, um encontro, para as pessoas se encontrarem, né? Assim, a gente ainda estava naquele processo de pandemia, mas, obviamente, já tinha muito mais possibilidades de atividades presenciais. Então, nós criamos, lá no ano de 2022, o primeiro Fórum SPCine, que era para ser esse grande encontro de profissionais do setor audiovisual, não só de São Paulo, mas também do interior, e também de todo o Brasil, e alguns convidados internacionais. Esse ano, então, o ano passado tivemos a 2ª edição, e esse ano tivemos a nossa 3ª edição, foi um sucesso absoluto, fizemos 3 dias de atividades na Cinemateca. Em breve, estaremos divulgando uma boa parte dos conteúdos que foram gravados e que vão ficar disponíveis lá na nossa plataforma SPCine Play. Foram 3 dias intensos, gente, de discussão sobre o setor audiovisual, né? Questões sobre diversidade, aprimoramento profissional, internacionalização. Trouxemos exemplos de sucesso de políticas públicas. Então, trouxemos, por exemplo, o case do filme Baby, que acabou de ser exibido em Cannes, e é um projeto totalmente fruto de políticas públicas, que passou por diferentes ações da SPCine. Enfim, foram 3 dias ali bem intensos. Esse ano, pela primeira vez, fizemos na Cinemateca, porque também estamos assinando, né, assinamos durante o fórum um documento formalizando uma parceria nossa com um novo programa que vai tratar sobre preservação, porque não sei se vocês perceberam, mas eu não falei nada aqui sobre preservação, né? Então, nós estamos agora dando esse primeiro passo em direção ao fomento também à preservação. Então, o ano que vem, talvez eu volte aqui e apresente para vocês a nossa política pública de preservação, mas, por enquanto, ela está nesse processo de construção e nada, né, nada mais óbvio do que estabelecer uma parceria com a Cinemateca Brasileira para poder executar esse fomento à preservação do cinema brasileiro. Acho que é isso. Acho que esse é o último. É isso, gente. Muito obrigada. Então, convido vocês, não sei se dá tempo ainda de fazer alguma pergunta, e a conhecerem as nossas atividades. Obrigada. Muito obrigado, Liara. Bom, agora a gente está com um tempo bem curto, vou abrir para as perguntas, vamos tentar ser breves, tá bom? Porque a gente tem mais um painel, Equidade nas Telas, com o Renato Cândido, e depois tem o Encontro Grey's Anatomy, ok? Já vou liberar para as perguntas.
Oi, Liara, eu sou a Rece, da OS Produtora de São Carlos. Apesar do interior, cresci em São Paulo, então acompanho de perto o trabalho da SPCine desde o início, realmente. Tive a oportunidade de participar ali do coquetel de lançamento em 2015, ainda universitária, então, enfim, parabéns por todo o trabalho e reconheço a SPCine como um ponto de luz mesmo e que deveria ser um exemplo a ser seguido pela própria Ancine, né? A gente vem atravessando tempos difíceis aí na Ancine, e a SPCine dá muita esperança para quem é do audiovisual como um todo. Minha pergunta é em relação à animação. A gente faz bastante trabalhos de animação, né? E a gente participou esse ano do MIFA em Annecy, e a Marina estava, da Departamento de Formação estava lá, e ela deu a entender que a gente poderia usar, estando no interior, o programa de cash rebate para projetos de animação. Só que eu não entendi muito bem como funcionaria isso, então, se você souber explicar, agradeço. Pensando que a animação não tem a lógica de filmagens, de gravações, enfim. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Esse ano foi a primeira vez que a gente fez essa missão para a Annecy e foi um sucesso. Queremos repetir. A Annecy, para quem não conhece, é o principal evento de animação, né, o principal festival do mundo, enfim, para a área de animação. E sim, é possível acessar o cash rebate, porque o cash rebate ele é pensado para serviço, tanto para coprodução, a gente tem os dois formatos, né, as duas modalidades. Ele pode ser acionado para coprodução e pode ser acionado para prestação, para production service, né, prestação de serviços. E pode ser tanto para filmagens, e, obviamente, né, para a gente interessa bastante que sejam as filmagens, porque a gente quer mostrar a cidade, quer mostrar o estado de São Paulo, mas também serve para serviços e coprodução em caso tanto de pós-produção quanto no desenvolvimento de filmes e conteúdos de animação. Tá? Eu não vou me alongar aqui falando dos pormenores, então a gente tem as informações no site, você pode acionar por e-mail pedindo mais informações específicas, a nossa equipe está ali para atender. A nossa equipe sempre trabalha junto com as produtoras, mostrando para as produtoras como que elas podem acessar o cash rebate, né? É importante mencionar que ele é um programa de atração, né? Então, é importante que tenha uma produtora, uma grande, seja uma coprodução ou uma produtora, de fora do estado de São Paulo para fazer junto, né? Porque, na verdade, quem vai solicitar é essa produtora de fora. Não precisa ser necessariamente internacional, pode ser uma produtora brasileira, mas tem que ter essa relação de uma produtora que seja de fora de São Paulo, que esteja entrando na produção. Então, e pode ser tanto um esquema de coprodução, como também de production service. Tá? Uma produtora do interior do estado não poderia pleitear, precisaria ser de fora. Não, tem que ser de fora. Tem que ser de fora, mas pode ser junto com uma produtora do interior. Pode ser com uma produtora de São Carlos, com uma produtora daqui de Piracicaba. Tá? Porque, assim, quando a gente lançou o primeiro cash rebate, tinha que ser com uma produtora da cidade de São Paulo, porque só tinha recurso da cidade. A partir do momento em que, no segundo ciclo, o governo do estado colocou recurso, então a gente pode abrir para todo o estado de São Paulo. Tá? Mas tem que ter essa produtora de fora, tá? Porque é ela que vai pleitear o recurso, porque é um programa de atração, né? E de fazer com que outras produtoras de fora venham produzir, coproduzir ou fazer serviços de produção, né? Requisitar serviços de produção aqui no nosso estado. Ok, temos mais 2 perguntas. Liara, Renato, né? Pergunta que eu faço, como que a SPCine, em relação ao campo internacional, tem lidado com as relações que a gente diz Sul-Sul, se você puder detalhar das missões da Nigéria, da África do Sul, né? Aí a outra pergunta que eu aproveito, como que é a interlocução em relação ao governo do estado de São Paulo, no que diz respeito a, por exemplo, a fomento à produção, PROAC, se isso existe, né?
E aí a terceira, para terminar, se existe algum devir de pesquisa em relação à rede afirmativa, porque teve o FIP, né, das Relações Econômicas e tal, se os dados da rede afirmativa também estão indo para o observatório a ponto de poder ser feita pesquisas e pesquisas econômicas. Ótimas perguntas, muito obrigada. Renato é um grande parceiro, pré-SPCine, fico bastante feliz. Inclusive com a oportunidade de responder sobre esses assuntos. Então, primeiro falando sobre a articulação internacional. Quando chegamos na SPCine em 2021, já existia um programa, né, de articulação internacional, mas ele estava exatamente focado nos grandes eventos de mercado. Berlim, Cannes, né, acho que era Los Angeles, enfim, né, nos grandes eventos, nos mais óbvios. E a gente entendeu que se a gente queria diversidade, a gente precisava diversificar em várias áreas também ali de atuação da SPCine. Então, na área de internacional, a gente começou a construir outras articulações. Então, por exemplo, aqui na América Latina, a gente já ia para o Ventana, né, que é o principal evento, já fazia uma participação no Ventana. Mas nós começamos também a abrir uma articulação com a Colômbia, né? Então, esse ano estivemos no BAN, o ano passado tivemos numa missão, né, de prospecção, esse ano já com uma equipe, já com uma delegação participando do BAN. Estivemos em Cuba, né, assinamos um tratado com Cuba, estivemos, pela primeira vez, tivemos uma ação focada no continente africano. Então, o ano passado foram 2 missões para o continente africano, uma que foi Burkina Faso e Nigéria, e a outra que foi África do Sul e Angola, né? Então, pela primeira vez, fomos participar de festivais, de mercados importantes no continente africano, entendendo a importância de estabelecer essa conexão, né? Estivemos recentemente também, pela primeira vez, ainda numa ação pequenininha de prospecção na China, né? O ano passado tivemos, pela primeira vez, uma missão, aí já uma missão um pouco maior, mas de qualquer forma foi a primeira, levando a delegação, que fez uma missão Japão-Coreia. Então, a gente entendeu, principalmente nesse momento, né, pós-pandemia, que era importante retomar as ações de articulação internacional para o nosso setor, mas que essas ações precisavam ser diversificadas. Então, a partir daí que a gente vai abrindo esses outros campos de interlocução, e para a gente eles são extremamente importantes. No nosso fórum, ano passado, a gente teve um painel de produção africana e foi um sucesso, todo mundo queria saber, todo mundo queria conversar. Esse ano, a gente trouxe não um painel sobre produção do continente africano, mas nós trouxemos vários convidados que participaram de vários painéis, né, falando dos mais diversos assuntos. Então, eu acho que é isso. Assim, quando a gente busca diversidade, interlocuções mais amplas, essas ações têm que permear todas as nossas ações. Aí, a segunda pergunta, acho que foi relacionada à nossa conexão com o governo estadual. Nós temos uma relação muito boa com a Secretaria Estadual, mas as nossas conexões não passam, neste momento, por ações de fomento. Então, nós temos o Cash Rebate, que é essa grande articulação. Essas nossas ações internacionais, principalmente essas para os grandes mercados, né, que já estavam acontecendo, elas foram muito potencializadas por essa nossa aproximação. Então, quando eu falo aqui das missões internacionais, a gente tem feito muita coisa em articulação com o Creative SP, tem sido muito parceiros, a gente vai, faz stand junto, leva a gente, né? Não sei se vocês conhecem o Creative, é aquele programa, né, da Secretaria que leva também empresas aí sim do Estado de São Paulo para participarem desses grandes eventos, aí não só de audiovisual, eles têm também de literatura, de artes, de moda, enfim. Mas tudo que eles fazem de audiovisual e de games, a gente está junto com eles. Então, tem essa articulação que é bastante frutífera,
Mas, em termos de ações específicas de fomento na construção de editais, aí a gente não tem, a gente está com as nossas ações bem separadas. Tá? E a outra questão, rede afirmativa. Exato, a rede afirmativa a gente acabou de comemorar 1 ano da rede afirmativa, e, sim, já temos dados mensuráveis da rede. A gente está preparando agora um primeiro documento com esses dados, com essas informações, que, de novo, é muito importante que a gente produza os dados, gente. Assim, produzir a informação de uma forma concreta, aferível, né? Assim, mostrar os resultados das ações, do que dá certo e do que não dá certo, para a gente ver, não, isso aqui não deu certo, a gente tem que mudar o caminho. Então, é muito importante que a gente aplique políticas públicas, mas que essas políticas públicas sejam aferíveis. Então, não basta você só lançar um edital. Você vai ter que lançar o edital, ver quais são os projetos que foram contemplados naquele edital, quais desses projetos realmente depois chegaram até o final, se teve algum projeto que foi contemplado com outro recurso, se teve projeto que foi premiado, enfim. Então, é muito importante, e com relação à rede afirmativa, também é isso, para a gente entender se os profissionais nos quais, né, a gente está apostando, que receberam recursos, que foram beneficiados participando de ações, se aquilo está dando resultado. Né? E mostrar para o setor audiovisual e mostrar para a gestão pública esses dados e essas informações. Então, a gente só consegue continuar e criar políticas públicas que tenham continuidade, que tenham perenidade, quando essas políticas são aferíveis, quando elas geram dados, geram informações, e a gente consegue indicar, olha, aqui a gente foi por este caminho, deu muito certo. Este caminho deu mais ou menos certo. Esse caminho aqui não deu em nada. Né? Então, a gente também tem que saber reconhecer, porque a SPCine tem essa prática de, a gente brinca, a gente fala que a gente é um pouco a vanguarda da política pública. Né? A gente inventa muito na SPCine, gente, mas a gente não inventa do nada. A gente inventa conversando com o setor, a gente inventa estudando práticas que são executadas em outros lugares do Brasil, práticas que são executadas em outros lugares do mundo. Né? Para que isso? Para que a gente produza políticas públicas que deem conta da complexidade do mundo contemporâneo. Porque o que foi construído de política pública há 10 anos atrás, quando a SPCine foi criada, hoje já não dá conta desse mundo que é globalizado, que é pós-pandemia, das plataformas de streaming, outras estratégias são necessárias. Então, a gente precisa entender o que deu certo lá atrás, o que precisa ser atualizado, o que continua dando certo e o que a gente precisa criar de novo. Mas a gente precisa criar o novo olhando as informações e tendo essa preocupação de sempre gerar as informações. Então, acho que isso que você colocou, Renata, é uma preocupação nossa, e a gente entende que só se constrói política pública sólida quando a gente tem os dados, as informações, e quando a gente se esforça e amarra também estruturalmente, formalmente, através de decreto, portaria, projeto de lei. A gente tem que ir, a gente inova, aí a gente vai perceber o que deu certo, o que não deu, e o que deu certo a gente tenta amarrar formalmente. Isso também é extremamente importante. Bom, a gente vai encerrar agora, que a gente tem mais um painel. Gostaria de agradecer, Liara, por toda a contribuição. Uma salva de palmas para ela, por favor. Muito obrigado.